Le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Claudio Mirin. Él es profesor, nos está acompañando de Río Grande do Sul. Mientras te presentás, nos das un poquitito de tiempo que busquemos tu ponencia, Claudio, así la podemos presentar. Quiser ouvir por aqui. Eu sou professor de História aqui no Rio Grande do Sul. Fui assessor e diretor da Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, uma instituição do governo do estado do Rio Grande do Sul, onde há mais de 30 anos empecé esta investigación acerca de los negros y la cultura gaucha. La fundación acá tenía como foco, como trabajo, la cuestión del gaucho, pero no se hablaba de los negros, se hablaba de los gauchos, de los portugueses, italianos, alemanes, y dónde estaban los negros. Y esta fue mi cuestión, porque el negro estuvo acá siempre. ¿Y por qué no se hablaba de él? ¿Por qué no se hablaba del negro en el gaucho? Junto con el gaucho, con el gauchismo. Y así empecé con esta cuestión, empecé mi investigación. Bueno, si nos empezás un segundito mientras podemos compartir la pantalla, que hay una dificultad aquí. Acá, Carlos Vaquero y demás conferencistas, tenemos mucha cultura del negro, de los pueblos negros, porque no es un pueblo, son muchos pueblos negros. Mucha diversidad de la cultura negra del Brasil, en el Rio Grande do Sul. Pero los negros y su cultura, muchas de su cultura no pudieron ingresar y ser reconocidas por el movimiento gaucho. Fueron excluidas. Existe movimiento, existe la cultura negra afuera del gauchismo, y yo traigo la cultura negra dentro del gaucho, para reconocer la participación de los negros en el gaucho, en el movimiento gaucho, la cultura gaucha. Y la culinaria, la gastronomía gaucha tiene negritud, la forma de hablar de los gauchos, hay mucha palabra africana del bantú y del quimbundo, hay un diccionario sobre esto, acerca de esto. Pero hoy vamos a nos detener acerca de la musicalidad gaucha y la participación de los negros. Próxima. Yo voy a tener que hablar un poco de nuestra historia, de nuestra historiografía, la escrita de la historia acá en el Rio Grande do Sul, para ustedes entender, comprender mejor qué se pasaba acá en el estado. Próxima. Para nosotros, para mí, el Pampa o la Pampa, como dicen ustedes, es indivisible. Es una gran región, ¿va?, que abarca parte del Rio Grande do Sul, parte de Uruguay y Argentina. Es una cultura internacional, como es la cultura andina, que empieza en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y parte de Argentina. Y la cultura gaucha es una cultura, y así afirmaba Alfredo Varela, afirmava que o território riograndense
se ligava muito mais aos orientais, aos uruguaios, do que os brasileiros. Nós estamos muito próximos ao porto de Buenos Aires e ao porto de Montevidéu do que da corte e os portos do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, e nós vemos essa cultura como uma cultura ampla. Pode ser uma obviedade? Não. Próxima. Não é uma obviedade para vocês, não, pode até ser, mas para nós, não. Não é óbvio. Por quê? Próxima. Intentaram cá, a próxima diapositiva, pode ser assim. Acá intentaram construir uma cultura gaúcha brasileira, rio-grandense, um gaúcho brasileiro. E a historiografia de Rio Grande do Sul, hasta los 80 deste siglo passado, estuvo dividida entre duas grandes correntes ou tendências, a matriz lusitana e a matriz platina. A historiografia se definia assim. Historiadores como Alfredo Varela se filiavam, né, a essa matriz e diziam que a história do Rio Grande do Sul estava muito vinculada à história do Rio de la Plata e que o gaúcho, né, o nosso gaúcho, né, era um gaúcho que estava presente também nos outros territórios, que a história das missões dos jesuítas faziam parte da nossa história, porque até os anos 50, Vaqueiro, os historiadores lusitanos não reconheciam a história das missões como a história do Rio Grande do Sul. Vocês acreditam nisso? Até 1956, intentaram fazer um monumento na estátua a Cepete Araju e o governo vetou. E o Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Sul não aprovou a construção desta estátua, porque esta história é a história de los espanhóis, é a história de los castellanos, mas não é nossa história. Esta é a matriz lusitana, que minimiza, diminui e não aceita a história das missões e que se filia à história do Rio Grande do Sul, está muito próxima, está ligada à história portuguesa, à história lusitana, e aí eu trago três historiadores, Souza Doca, Otelo Rosa e Moisés Velhinho, que são os principais historiadores dessa matriz historiográfica do Rio Grande do Sul. Próxima. Quero dizer com isso que a cultura gaúcha ou pampiana, ou seja, o nosso linguajar, a nossa forma de falar, os nossos costumes e a nossa música são resultados de três questões que eu coloco aqui. Primeiro, do nosso processo histórico, que é muito comum entre o Rio Grande do Sul, a história do Uruguai e a história da Argentina. E ponto 2, e esse é muito importante, a base ou atividade econômica desenvolvida nessa região, nesse território, foi definidora, foi determinante para essa cultura campeira, essa cultura del gaúcho. Por isso que ele aparece nos três territórios. E a terceira, e não menos importante, é que a nossa cultura ganha acentuação, né, e similitudes ou diferenças pelos povos que ocuparam esse território. Disse ontem um conferencista que até os irmãos, quando são gêmeos, gemelos, não são iguais. Nós temos uma cultura gêmea com o Uruguai e com a Argentina, mas elas também têm as suas diferenças, porque até os irmãos não são iguais. Pegando um pajador, lá próximo, um pajador rio-grandense chamado Jaime Caetano Brau, eu trago parte de dos versos dele. Próxima. Diz ele, sobre el gaucho, brasileño y oriental, rio-grandense y argentino, piedra del mismo camino y aguas del mismo calor, fogones
del mismo rayo, luceros de su destino, nacieron gaucho argentino, brasileiro y uruguayo, haciendo pátria a caballo com cielitos e vidalas. São os versos de um pajador das missões, aqui um pajador brasileiro das missões. Os versos estão em espanhol, mas é uma pajada que sintetiza o que nós pensamos sobre essa cultura gaúcha. A próxima, e aí um trabalho acadêmico importantíssimo, que foi editado há pouco tempo. Ele mostra que até o século XX, até o início do século XX, século passado, nós aqui éramos rio-grandenses ou sul-rio-grandenses. Né? É assim que nós aparecíamos na literatura e na história. Depois nos transformamos em gaúcho. O Rio Grande do Sul, nossa província, adotou a cultura gaúcho e o nome gaúcho passou a ser um gentílico pátrio nosso. Isso foi um processo que está nesse livro da Carla Antunes. Carla Antunes. Próximo. O que a Carla fez? Próxima diapositiva. No livro De Rio-Grandenses a Gaúcho e o Triunfo do Avesso. Ela analisou os textos históricos e literários do século XIX e início do século XX e viu, né, perseguiu as palavras rio-grandense e gaúcho e a alternância, a mudança de sentido que ela vai ganhando nesses textos. Então, é importante esse trabalho que ela conseguiu, né, mostrar como nós nos transformamos de rio-grandenses em gaúchos. E é assim que nós somos reconhecidos pelo resto do Brasil. Somos gaúchos ou gaúchos. Próxima. E aqui vem uma leitura que vocês não vão encontrar com os historiadores brasileiros. Eu sou um dos poucos que faço essa leitura. A Revolução de 30, né, levou Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é um rio-grandense, nascido em São Borja, na região das Missões. Tá? Ele assume a presidência da República do Brasil em 1930, com um grande projeto de unificar o país. O nosso país era chamado, inclusive, Estados Unidos do Brasil, era uma colcha de retalho. Cada estado tinha a sua legislação. No Nordeste havia os coronéis que mandavam e não havia um centralismo de poder. E o Getúlio Vargas assume a presidência da República com a intenção de um grande projeto de unificação nacional e de formar, inclusive, uma identidade nacional e uma cultura brasileira. Mas tinha um problema. Tinha que construir um novo gaúcho. O gaúcho não poderia ser aquele que aparecia nos livros da história do século XIX. Tinha que ser criada uma nova imagem do Rio Grande do Sul, de um Rio Grande do Sul brasileiro, e não um Rio Grande do Sul que tentou se separar e criar uma província apartada das demais províncias do Império. Sim, em 1835, 36, né, Antônio de Souza Neto, que era uruguaio e participou da Revolução aqui, quis separar o Rio Grande do Sul das demais províncias do Império e formar um Estado livre e independente. Nós tínhamos que esquecer isso e construir um novo texto, uma nova análise sobre a história do Rio Grande do Sul como uma província que queria ser brasileira. Próxima. E aí vem os textos, que não são novidades para vocês. Próxima, essa aí. Os textos dos gaúchos nos documentos históricos até esse momento. Tá? Como apareciam os gaúchos nos nossos textos? Cuatreros, vagabundo, afanan el ganado de las estancias. Fernando Assunção. 1771. Una carta de Vertiz al gobernador de Buenos Aires, pedindo providencia contra algunos gauchos que andan asaltando las estancias de la región. Próxima. Outro documento. Félix Azara. Sua nudez,
suas barbas crescidas, seus cabelos sempre despenteados, sua sujeira, a brutalidade de sua aparência os tornam horríveis de ver. Esse era o gaúcho. Próxima, ainda um documento, Miguel Lastarria, 1805, tradução, perdone-me, tradução minha, estão sempre sujos, suas barbas sempre por fazer, andam descalços, e mesmo sem calças, sob a completa cobertura apenas do poncho. Trabalham apenas para adquirir o tabaco que fumam e a erva mate paraguaia que tomam. Próxima, mais um, só não sei, tão enfadonho nessa questão. Ele expresado Díaz no consentirá en dicha estancia se abriguen algunos contrabandistas vagabundos ociosos que aqui se conhecem por gaucho. Também existem textos brasileiros, e aqui eu trago de um militar do Império chamado José de Saldanha. Ele diz, na próxima diapositiva, gauchês, palavra espanhola usada nesse país para expressar os vagabundos, os ladrões de campo, quais vaqueiros, costumados a matar touros chimarrões, sacar-lhes o couro e levá-los ocultamente ao Uruguai e Argentina para sua venda ou troca por outros gêneros. Esse é um texto já de um militar brasileiro. Próxima é uma obra de arte de um francês que andou por aqui, Jean-Baptiste Debré, em 1820, pintou aqui gaúchos, charruas agauchados, é o nome do quadro, de Jean-Baptiste Debré. As demais pinturas que mostrei, aparecem anteriormente, são de Juan Manuel Blanes, do Uruguai, Juan Manuel Blanes. E a próxima, que me creio que é a última, é Ricardo Rodrigues Bolar, historiador argentino. Aqui chamamos Gauderio, gente que vive como quer, sem saber de onde vivem, de que se alimentam, pois não trabalham. Essa era a visão dos homens brancos, governadores, viajantes, enfim, que passavam por aqui e viam esse bando de homens caçando esse gado selvagem. Pois bem, e aí voltamos ao Getúlio Vargas, presidente da nação. Essas narrativas sobre a história do gaúcho existente nesse momento não eram mais compatíveis com o projeto nacionalista liderado por Vargas. Então, nesse momento histórico, entram em cena os historiadores e intelectuais convocados pelo Estado. Getúlio faz essa convocação e transformam aquele gaúcho que nós vimos anteriormente, aquele gaúcho histórico, aquele homem excluído social, transformam ele num aristocrata cheio de virtudes civis e militares. Tá? Há uma transformação, né, desse gaúcho. Próxima. Ainda com Vargas, nós vamos tem que inventar um gaúcho brasileiro. E aí, essa é uma interpretação muito minha. Vocês não vão encontrar historiadores aqui no Brasil que trabalhem com essa narrativa. Nós somos muito dominados pela narrativa da USP, Universidade Federal de São Paulo, que não trabalha com essa narrativa. Então, o gaúcho brasileiro, né, os historiadores utilizaram de uma engenhosa operação intelectual alicerçada em teorias que estavam na moda nos anos 20 e 30. Estavam na moda em todo mundo, que é o racialismo científico. Tá? O racialismo científico dominou a intelectualidade mundial, e acredito que em Buenos Aires também tenha ocorrido lo mismo. O que dizia essa doutrina utilizada pelos historiadores? Era o sangue, era o DNA, era a genética, o grande marcador e definidor da identidade nacional ou regional. E se ignorava totalmente que a identidade e nossa musicalidade era uma construção histórica e cultural.
Tá? Atribuíram isso à genética. Então, essa teoria próxima foi muito importante para a transformação desse discurso, para a mudança desse discurso. Os intelectuais citados pelos historiadores que eu já falei, são europeus, do racialismo científico, Lapons, Darwin e Gobineau. Principalmente esses dois, Darwin e Gobineau, são muito citados pelos textos historiográficos que surgiram a partir dos anos 30. Nós fomos dominados por essa teoria, assim como fomos dominados pela teoria do neoliberalismo nos anos 90. Tá? Passaram uma ideia para nós que nós tínhamos que ter Estado mínimo, pouco Estado. Tá? E quem vai cuidar depois da educação, da saúde, da cultura, se não temos Estados? Ficamos jogados à barbárie. O mundo foi dominado, o mundo ocidental foi dominado pelo neoliberalismo, assim como nos anos 30 foi dominado por essa teoria do racialismo científico, e ela só caiu depois da derrota do Hitler na Segunda Guerra Mundial. Mas vamos ficar aqui com os textos históricos orientados por essa teoria. Próximo. Um discurso de desqualificação do gaúcho platino, e eu trago umas preciosidades para todos vocês. Fotografia de um gaúcho argentino. Para Otelo Rosa, o gaúcho rio-grandense tinha uma pequena percentagem de sangue indígena. Não era nômade, possuía mais alto espírito de nacionalidade e era apegado à disciplina, à estabilidade e à ordem. Já o gaúcho platino, já o gaúcho argentino e uruguaio, era visto como uma grande percentagem de sangue indígena. Era nômade, possuindo um espírito localista, daí advindo o seu caudilismo, a anarquia, a ausência de alma nacional. Olha o que dizem de um uruguaio e de um argentino, a ausência de alma nacional. Isso dizia um texto reconstruindo essa história do novo gaúcho. Próximo. Tem outra preciosidade aqui do que nós escrevemos acerca de ustedes, uruguaios e argentinos, em cima desse determinismo racial. O gaúcho platino origina-se de um processo de mestiçagem com números indígenas na área, originando uma sociedade mestiça e crioula. Brancos espanhóis viviam separadamente orgulhosos de seus títulos de nobreza, com hábitos de fidalguia e arrogância. Então, se utilizava de atribuir a determinada raça determinados comportamentos ou adjetivos. Bem, o que esse discurso vai produzir? Qual é o resultado desse discurso racialista, que está muito em voga nos anos 20, 30, 40 e vai até os anos 70 aqui no Rio Grande do Sul? Próxima. Todo esse discurso vai separar o gauchismo rio-grandense do gauchismo platino. Há uma separação. Segundo, estabelece fronteiras artificiais, muito artificiais, isso é uma construção artificial entre o gaúcho rio-grandense e os gaúchos uruguaios e argentinos. E o principal, para minha pesquisa, é que constrói um apagamento da história e da memória dos povos negros que viviam aqui no Rio Grande do Sul, nas estâncias e por toda parte. Retira ele da identidade gaúcha. Hacen um gaúcho sem negros, um gaúcho sem negro, sem índios, sem indígenas. Próxima. E é justamente nesse momento histórico que surgem as primeiras organizações sociais e culturais gaúchas, chamados Centros de Tradições Gaúchas, em 1948. É justamente nesse momento que surgem os chamados Centros de Tradições Gaúchas, e bebem, se alimentam desses discursos historiográficos. Inclusive, dois dos historiadores que eu citei, Otelo Rosa e Moisés Velhinho, participam dos congressos da formação do movimento tradicionalista gaúcho aqui do Rio Grande do Sul. E é a literatura dominante
nesse tradicionalismo até os dias de hoje, por incrível que pareça. Próxima. Um dos primeiros livros editado pelos fundadores desse gauchismo rio-grandense brasileiro, Paixão Cortes, chamado Manual de Danças Tradicionalistas Gaúchas. Nesse manual, diversas danças foram excluídas. E eles mesmos, na página 6 e 7, dizem o seguinte: por tratarem de danças de fundo dramático e por serem mais precisamente ligadas aos núcleos afro-rio-grandense, o quikumbi e o candombe não estão presentes nesse manual de dança. Eles dizem isso. Retiram o quikumbi, o maçambique e o candombe desse corpus identitário que era o gaúcho brasileiro. Eu estou aqui na casa de um músico, de um grande músico com mais de 500 composições, e ele foi um dos pesquisadores e militantes da inclusão desses gêneros musicais do Moçambique, que é a chamada aqui cultura litorânea, mas a cultura litorânea do Atlântico, né, dessa expressão negra litorânea na identidade gaúcha. Ele há mais de 30 anos trabalha com essa questão da inclusão desses gêneros musicais no chamado gauchismo. Eles existem fora do gauchismo, mas não conseguem ser reconhecidos pelo movimento tradicionalista gaúcho como uma expressão gaúcha. Vamos? E aí, então, entrou Jô, né? 50 anos depois do surgimento do movimento tradicionalista gaúcho, nós iniciamos aqui a nossa investigação para tentar, no meio desse gauchismo, encontrar a contribuição, ou as contribuições dos pueblos negros nesta identidade gaúcha, através da linguagem do gaúcho, a forma de falar do gaúcho, a gastronomia e a musicalidade gaúcha. Próxima. E aí eu quero ouvir ontem todos os conferencistas, e como título dessa jornada é a Zona de Influência, eu quero acoplar aqui, me somar aqui um outro conceito que é de hibridismo cultural. Que eu percebi ontem, Vaqueiro, percebi ayer, que zona de influência não são apenas territórios, fronteiras territoriais, regionais ou nacionais. Zona de influência são trocas interétnicas entre grupos sociais distintos. E um estudioso pós-colonialista chamado Edward Said, um indiano, ele diz o seguinte, afirma o seguinte: todas as culturas estão envolvidas entre si, nenhuma delas é única e pura. Todas essas culturas são híbridas e heterogêneas. Percebi ontem, ficou mais claro para mim esse conceito que eu recebi de Peter Burke, que é um conceito desse indiano chamado Said, Edward Said. Próxima. Por lo tanto, a cultura gaúcha é uma cultura híbrida. É uma espécie de caldeirão cultural, um fundi de elementos diferentes, de culturas heterogêneas, num mesmo corpo cultural. Não é, nem uma salada de fruta. É um que chamam um milkshake. Eu estou usando uma palavra... Milkshake é uma batida de frutas que fica muito difícil de reconhecer nesse corpo e nesse sistema cultural os elementos que o constituem. Fica muito difícil identificar dentro desse corpo cultural as contribuições
do povo açoriano, povo português, povo espanhol. É um trabalho que apenas nós, os pesquisadores, os investigadores, muitas vezes chegamos perto dessa dissecação desse cadáver, né, desse corpus cultural. Tá? Trago de novo o pajador rio-grandense Jaime Caetano Brau, que fala sobre o gaúcho o seguinte: índio, negro, lusitano, mestiço e castelhano brotados da geografia. Próxima. E aqui eu vou mostrar como foi nossa mirada acerca do tema. Como foi minha mirada acerca do tema. Em primeiro lugar, procuramos ver a cultura do povo negro, dos povos negros, não ver elas mais apartadas das demais. Existem muitas culturas negras, mas procurei não olhar a cultura negra apartada das demais. Não tratamos as coisas dos negros como elas estivessem num gueto, apartada das demais. Não. Procuramos encontrar dentro da cultura gaúcha a participação dos povos negros. Como também tentar perceber as culturas negras misturadas e permeadas pelas demais culturas, porque as culturas negras do Brasil também recebem a contribuição dos demais povos. Esta é a mirada, de no mirar solamente o negro e não perceber a contribuição com a cultura nacional, com a cultura regional. Próxima. Então, rapidamente, um pouco da nossa história, que não é muito diferente da história argentina e uruguaia. O negro sempre esteve presente, né, desde o primeiro momento que chegou o primeiro português ou o primeiro espanhol aqui no nosso território. Ele chegou junto com os negros. Claro que antigamente, antes estavam aí os charruas, né, os guaranis, mas quando chegou o primeiro europeu, ele chegou junto com os negros. Ocuparam o território, esteve presente nas estâncias, na formação das cidades, nos saladeiros. Esteve como escravo, mas também esteve como peão livre. É bom a gente falar isso. Muitos negros vieram livres para essa região. Esteve presente nos exércitos, como soldado, mas também como oficial. Porque era no exército que ele conseguia subir na vida, galgar espaços naquela sociedade excludente. Então, vamos ver mais adiante essa questão da presença do negro. Rapidamente, são imagens que falam muito. Uma pintura de 1820, de Jean-Baptiste Debré, mostra, pode passar a próxima pintura, que os negros também estiveram presentes entre os gaúchos e entre os gaudérios. Os negros estiveram junto com aqueles excluídos, aquele bando de homens que eram chamados de gauchos ou gaudérios. Tem um historiador aqui do Rio Grande do Sul que chama esse bando de homens de quilombo agropastoris. O historiador Mário Maestre e Décio Freitas chama esse bando de gauchos de quilombos agropastoris. Próxima. Na estância, na hacienda, como dizem ustedes aí, o negro hizo de todo, fez de tudo. Peão campeiro, jinete domador, foi tropeiro, esquilador, alambrador. E há uma décima hecha por um negro chamado Oliveira Silveira, que disse o seguinte: desde os tempos primitivos do velho pago nascente, o negro se fez presente junto ao Guascabagual, mostrou valentia igual quando não foi mais valente. É um negro já se apropriando dessa cultura gaúcha, se reconhecendo como gaúcho. Tá? Próxima. Aqui tem uma pintura do Debré, da mesma data, pintando um tropeiro negro, levando mulas do Uruguai, e tropa de mulas do Uruguai
e do Rio Grande do Sul para Sorocaba, São Paulo, e de Sorocaba essas mulas iam para as minas de ouro e prata, nas Minas Gerais. Então, era um trabalho que esses negros faziam. E tem investigação aqui acerca desses tropeiros. Não eram somente escravos, tem tropeiros que eram donos das suas tropas de mula, arrieros, tropeiros são arrieros, e fizeram fortuna fazendo esse trabalho, que era um trabalho muito pesado. Rapidamente, duas imagens aqui do trabalho do campo, na região da fronteira do Uruguai com o Rio Grande do Sul, Rivera Livramento. O gaucho, aqui uma esquila, um trabalho bastante cruel. Próxima. Tá? Sim, próxima. Como eu falei anteriormente, o negro esteve presente em todas as guerras que ocorreram nesse território, todas, e não foram poucas as guerras. Não foram poucas as guerras. Como lanceiro negro, como soldado de infantaria, também a cavalo, a gente tem que dizer isso a cavalo, porque entre os negros se espalhou uma teoria aqui no Rio Grande do Sul que os negros não usavam um cavalo porque fugiriam para o Uruguai ou para a Argentina. Não, eles também eram soldados a cavalo e oficiais, né? Sempre na frente de todas as batalhas. Tiveram essa participação próxima ao lado dos exércitos do Império, mas também dos exércitos farroupilhas, dos revoltosos republicanos aqui do Rio Grande do Sul dos anos 1835. Próxima. Essa é a nossa história e ela não é muito diferente da história argentina de los morochos, los negros, argentino ou uruguaio. Tá? Isso esteve presente em tudo isso desde o primeiro momento. Por que não está presente na musicalidade regionalista gaúcha? Por que ele não aparece? O que aconteceu? Eu não acreditava, quando comecei essa pesquisa, que não houvesse a participação do negro nessa musicalidade. Tá? Aparecem no corpus identitário do gaúcho o italiano, o alemão, até o polonês, que chegaram aqui na metade do século XIX, mas o negro esteve aqui já no século XVIII, um século antes, junto com os portugueses e os espanhóis. Mas por que não aparecem eles? Vamos voltar na África, então, para a grande diáspora negra. Próxima. Os primeiros negros que chegaram nas Américas são originários de Angola e Congo, da grande bacia do Congo, centro da América. Se dispersaram pela América do Norte, América Central, Brasil e América do Sul. E eles trouxeram para cá o lundu. Né? O lundu é uma dança, né? E uma musicalidade, uma forma de dançar e uma musicalidade africana. Vamos ver, e aqui começo a interagir com a Márcia Miller, que falou antes de nós outros. Lundu. O lundu já é registrado por um pintor alemão, Johann Moritz Rugendas, Dança do Lundu, em 1835. Próxima. O lundu, também conhecido como londu ou landum, é uma musicalidade dos negros de Angola e do Congo, que levaram para o Brasil a sua tradicional dança chamada umbigada ou umbligada, samba em quibundo. Samba, creio que vocês têm samba também na Argentina, na língua quibundo. Originado do batuque africano, o lundu, no final do século XVIII, não era ainda uma dança brasileira, era uma dança africana no Brasil. Era uma dança dos negros dançada no Brasil. Assim, aparece nos primeiros documentos em 1780. Próxima, ainda sobre o lundu. No século já XIX, um português chamado Alfredo Moraes Sarmento descreve essa dança essencialmente sexy, pornográfica, capaz de reproduzir instintos brutais
dos povos africanos. É assim que ele descreve. É uma dança sexualizada, com instintos sexuais brutais dos povos africanos. Em Luanda, hoje é a capital da Angola, em Luanda, o batuque consiste num círculo formado por dançarinos, indo para o meio com um preto ou uma preta, que depois de executar vários passos, vai dar uma umbigada, a que eles chamam de samba, numa outra pessoa que ele escolhe, e essa pessoa, esse negro, essa negra, é substituído, vem para dentro da roda. Maurício Rogendas faz essa pintura também no Brasil. Creio que os negros faziam um círculo, dançavam, iam até, escolhiam uma pessoa, davam uma umbigada, uma samba, e essa pessoa começava a dançar no centro desse círculo. Próxima. O lundu, já está presente na colônia do Sacramento, Uruguai. Domingos Caldas Barbosa, e assim trata o documento, por um maestro Tasso Bangel. Maestro Tasso Bangel é um grande maestro nosso, musicólogo aqui do Rio Grande do Sul. Ele diz: um jovem mulatinho, morocho, tocador de viola, com seus versos atrevidos, suas modinhas e lundus, foi destacado para servir na região sulina. Ele cometeu esses versos atrevidos na corte do Rio de Janeiro, e quando ofendiam ao monarca, qualquer que fosse a pessoa, branco ou negro, era mandado para o Rio Grande do Sul. Vai lá para aquela terra fria, vai para o Rio Grande do Sul. E ele foi mandado, Domingos Caldas Barbosa, foi mandado para o Rio Grande do Sul, para a colônia do Sacramento, e ele faz grande sucesso com seus lundus na corte portuguesa. Próximo. A Francisca Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga, ela faz essa mistura do lundu, com a polca, uma polca, que era um ritmo europeu muito dançado nos salões de baile do Brasil e, enfim, em todo o mundo. Era a música, como a gente diz atualmente, hit, a moda da época. Essa mulher, ela foi educada para ser uma cortesã, uma mulher da corte do Rio de Janeiro, era uma grande musicista, talentosa. Ela casou com um militar, depois se separa desse militar e se dedica à música. Ela é autora da primeira marcha de carnaval, O Abre Alas, que eu quero passar, composta em 1899. Certa vez ela foi convidada pelo presidente da República para fazer uma apresentação musical no Palácio do Governo. E ela tocou no Palácio um machixe. Primeiro machixe chamado O Gaúcho, mas é mais conhecido como Corta-Jaca. Apresentou num sarau, na elite cafeeira, enfim, e escandalizou aquela elite. Vamos ver o que um senador da República diz na época. Próxima. Um senador, o que ele diz na época? Escreveu no jornal, imagine, tocar no palácio, no meio da elite, a mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens, a irmã gêmea do batuque, do careteretê, do samba. Mas nas recepções presidenciais, um machixe executado com honra. Imaginem vocês, esse era o discurso do senador da República, criticando aquele presidente que levava para o palácio uma mulher para executar essas coisas de negros no Palácio da República. Próxima. E aqui eu vou pedir para vocês, depois, numa outra hora, ingressem no YouTube e digitem polca mais lundu. Polca mais lundu, e acessem a série, uma novela televisiva da nossa Rede Globo, muito boa.
Ali vocês vão ver a encenação da Chiquinha Gonzaga, como ela chegou a essa mistura da polca somada ao lundu, que vai originar o machixe. Ela, junto com esse negro, que é o Antônio Calado, que lamentavelmente morreu muito cedo, né? Mas ele foi importante no aprendizado musical da Chiquinha Gonzaga. Entrem lá, digitem polca mais lundu e acessem. São 3 minutinhos apenas de YouTube. Próxima diapositiva. E aí vamos falar do machixe. O machixe, e tem uma gravura de uma revista da época, muito sugestiva, o machixe surgiu primeiro como dança, porque, na verdade, sua execução coreográfica estava, a princípio, condicionada à polca, à habaneira e ao lundu. Posteriormente, ao tango brasileiro, ou tanguinho. Ou seja, a dança foi a forma assimilando elementos rítmicos e melódicos de outras danças. Em algum tempo depois, por volta de 1902, surgiram as primeiras partituras desse gênero musical chamado machixe. Tá? Então, ela surge como dança, forma de dançar a polca e a habaneira. Próxima. Mira, é uma revista brasileira editada em francês, Machixe Brasileiro. O machixe, ou tango brasileiro, é um tipo de dança de salão brasileira criada por afrodescendentes, que esteve em moda no fim do século XIX e início do século XX. Teve a sua origem no Rio de Janeiro, mais ou menos no mesmo tempo em que o tango também dava seus primeiros passos na Argentina e no Uruguai. E o machixe também vai sofrer influências desse tango, dançada em ritmo 2x4, nota-se bem a influência do lundu, das polcas e das habaneiras. Por isso mesmo, o machixe, dançado por alguns como tango brasileiro. Até o surgimento do samba, o machixe foi a dança e a música mais dançada no Brasil, nos salões do Brasil. Próxima, ainda sobre machixe, machixe brasiliano. É considerada a primeira dança autenticamente brasileira, tendo como ancestrais diretos a umbigada e o batuque, o lundu. Surgiu com os negros e pobres mestiços nos arrabaldes do Rio de Janeiro. Apareceu por volta de 1870, devido a uma vontade de dançar de forma mais livre, né, a polca. Dançar de forma mais livre a polca. O Mário de Andrade, que fez um excelente trabalho aqui de resgate dos gêneros musicais regionais, ele diz o seguinte: o machixe seria a síntese do tango e da habaneira, pelo lado ritmo, com andamento de polca. Na interpretação de Tinhorão, que é um pesquisador da música brasileira, é a transformação da polca via lundu. Então, esse ritmo, né, esse machixe, vai migrar para o Rio Grande do Sul e formar, né, a habaneira, ou vaneira. Tá aí, próxima. Aqui... Claudio, perdón, pediría acelerar un poquito para dar tiempo. Sí, sí. Pregunta, Se nós por chegamos... favor. A habaneira que fala que é originário de Havana, Cuba, foi para Paris, Espanha e voltou, né, para a América do Sul, né, depois que teve prestígio nos salões europeus, volta para cá, para a América. E vou trabalhar ela direto do Brasil. Nós recebemos a habaneira através do machixe, que eu falei anteriormente, do Rio de Janeiro, que vai descer por terra ou por mar até a província do Rio Grande do Sul, né? Vinda, né, com os negros, né, para o Rio Grande do Sul. Próxima. A vaneira, ou vaneirão, próxima.
Havaneiro, vaneirão, né? É chamado aqui também de samba campeiro. Descende da havaneira cubana, porém com um andamento mais vivo. O vaneirão, assim como o machixe, tiveram suas origens na música negra, influenciadas que foram também pela polca. São alegremente dançantes, conforme o maestro Tasso Bangel, no seu livro Estilo da Música Gaúcha Brasileira. Próxima, e aqui eu trago os primeiros discos gravados nos anos 50, 1950, em que traz a vaneira registrada nos discos como samba gaúcho ou samba campeiro. São 2 ou 3 grandes discos, lado A e lado B, várias vaneiras são gravadas com o título de samba campeiro, mas depois, mais tarde, elas são regravadas e já aparecem com a nomenclatura de vaneira. Mas nos anos 50, está na capa do disco, samba campeiro. Próxima. A vaneira hoje dominou, né, conquistou o espaço, dominou as festas gaúchas do Rio Grande do Sul. Atualmente é presença obrigatória em qualquer baile que se preze. Né? Não há baile sem vaneira e sem chamamé. Se não tocar vaneira e chamamé, não é baile. Não toca diretamente esses ritmos. Durante um baile, uma valsa, uma polca, um chamarrita, mas a maior parte do baile é vaneira e chamamé. Próxima. O fandango, ou sorungo, né, são palavras africanas, do banto, para designar o lugar de divertimento, local de divertimento. E é importante registrar isso, Vaqueiro, que os locais de divertimento popular têm palavras africanas banto ou kibuntu. Né? Parece que milonga era um lugar onde se dançava. Aqui, fandango, ou sorongo, ou surungo, é um lugar onde se dançava. Vou deixar para vocês, próxima também, uma outra do pajador Jaime Caetano Brau, que fala sobre esse fandango. A fotografia do final do século XIX aparece 3 negros, 2 com bandoneon, né? Em São Francisco de Assis, uma cidade aqui do Rio Grande do Sul. Resumindo a pajada, no fandango gaguejava a voz de um tango, o gaiteiro era um morocho, e que até num vaneirão se perdia. Próximo. É também importante dizer, Vaqueiro e demais conferencistas, que destacar que no Rio Grande do Sul há um grande número de gaiteiros negros e de tocadores de bandoneon negros. Recentemente foi feito um documentário, está no YouTube, Bandoneando, a busca pelos bandonistas negros na campanha gaúcha. Tá? Procurem no YouTube, está lá. É importante também dizer, por último, que os negros não tocavam só tambor e não tocavam só bandoneon, mas nós tivemos aqui, né, negros que foram habilidosos na música. Um deles, próximo, foi o maestro Joaquim Medanha. Próximo aí, Vaqueiro. O maestro Joaquim Medanha era um negro mineiro. Próxima. Vai aparecer a fotografia dele. Olhem só. Ele era um negro mineiro que nasceu em 1800, filhos de pais livres. Ele nasceu livre. E por ser músico habilidoso, os pais mandaram ele para o Rio de Janeiro para servir o exército, as bandas do Exército Imperial Brasileiro. Na Guerra Farroupilha, essa banda foi mandada para o Rio Grande do Sul, foi apreendida pelos rebeldes farroupilhas e obrigaram a esse negro, o maestro Joaquim Medanha, a fazer uma letra para o nosso hino. O hino mais importante nosso é o hino rio-grandense, que foi composto por esse negro em 1838, tá? A partitura do lado, feito por esse negro, que acabou vivendo até o final da vida dele aqui em Porto Alegre, morreu em 1884. Próxima. E aí, vou entrar pela segunda contribuição, a segunda contribuição, que é a contribuição que recebemos de abaixo, la milonga. Tá? Recebemos por arriba el machixe e la vanera, e por abaixo la milonga. Não vou falar de milonga para argentino e uruguaio. Vá passando as diapositivas,
que eu hablo aqui de Gabino Essência, é importante para nós. A milonga passou de contrabando, tem uma música belíssima, está no YouTube, milonga de contrabando, velha milonga argentina, uruguaia e brasileira, contrabandeasse a fronteira nas almas dos pajadores. Próxima. Porque não foi só nas almas dos pajadores que a milonga chegou aqui. E aí veio algo que falei ontem. Ela foi contrabandeada nas ondas das rádios, das emissoras de rádio argentina, né? Dos anos 30, 40 e 50, Rádio Belgrano, Rádio Nacional General Madariaga, eram as únicas rádios que chegavam em território rio-grandense. Apenas em 1956 que foi inaugurada aqui a Rádio Guaíba, aqui em Porto Alegre. Então, as pessoas à noite escutavam programas de rádio argentino, próxima. E aí eu não vou ir pelo rastro da milonga, que são textos de Carlos Vega, que vocês conhecem muito bem, vai passando, né? Falando sobre a milonga, Lauro Yastará, que vocês conhecem muito bem também, va passando aí, o negro Dom Gabino, né? La milonga, isso marca de africanidade e negritude. Um folclorista nosso chamado Câmara Cascudo fala da palavra milonga, que é o plural de uma palavra africana, do banto, que a palavra é mulonga, que é conversa, conversalhada, conversa jogada fora, ou seja, pajara, tá? Câmara Cascudo. E a milonga vai se mesclando acá, se mesclando em forma milongão, milonga tangueada, tango amilongada e milonga candombe. E aí, vaqueiro, passa hasta uma negra. Teníamos candombe acá. Acá também teníamos candombe. Passar para apressurarmos um pouco mais, terminar essa. Aqui teníamos candombe. O candombe de la mãe Rita, né? Nas tardes de domingo, com seus tambores, ganzás, urucungos, cantavam e dançavam, né, candombe, aqui em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre. Próxima, também temos aqui o grande tambor, nós outros chamamos sopapo. Aí aparece na festa de San Baltasar, a figura de abaixo é uma pintura de Argentina, a de arriba é uma pintura de um alemão, Hermann Rudolf Wundroff, que pintou esse cenário de um candombe com um grande tambor. E próxima, o que charlamos há uns dias atrás. Jorge Drexler digita no YouTube, padrão rítmico de la milonga. É impressionante. Este muchacho mostra em 5 minutos como o lundu, o batuque, este padrão ritmo vai se cambiando com outro ritmo no mundo e vai formando outros gêneros musicais no mundo, na América do Norte, América Central e Rio Grande do Sul, América do Sul. Próxima. Digiten también el YouTube Tango de Iki Gómez, parte 3. Acá es un espectáculo de danza y música donde ellos danzan una milonga para as missões e dançam essa milonga para as missões com coreografia, hora de tango, hora coreografia de samba e hora coreografia de candombe. Miren ustedes en el YouTube, Tango de Iki Gómez. Bem, chegamos ao final, quase todos os conferencistas dessa jornada de história mostram, de alguma forma, que as fronteiras dos nossos territórios culturais não são fixas e não são intransponíveis. Pelo contrário, todos mostraram que ocorreram grandes trocas, grandes intercâmbios nessa região geográfica. Da mesma forma,
E eu faço esse desafio a todos os conferencistas, a Carlos Reman e a Fundação Terra Sem Mar. Da mesma forma, não se pode criar barreiras para as trocas culturais entre os diversos grupos étnicos. Próxima. Os negros que no passado estiveram misturados nos diversos grupos sociais e produziram junto com nós uma belíssima cultura regional. Pergunto a vocês, por que não podemos nos permitir continuar mesclando-nos, continuar construindo coisas novas, nova cultura, nova música dentro de nossa região? Ainda temos um longo caminho a trilhar. Evidentemente, temos que aprofundar muitas dessas questões colocadas nessa jornada. Mas tenho certeza, Carlos, Germán, Vaquero, que demos passos importantes nesta jornada. Próximo. Es que, por la hora, nos quedamos por acá. Muchas gracias. Dejo mi teléfono, mi email y agradezco a todos ustedes por la atención y vamos nos encontrar otra vez, con certeza. ¡Qué maravilla, Claudio! ¡Cuánta información! Extraordinario. Menos mal que queda grabado, porque la verdad es que lo primero que les digo a todos los asistentes de la sala y a los seguidores de las redes es que esto queda en el canal amén de la página de Facebook, queda en el canal de YouTube de la Fundación. Hubo muchísimas intervenciones, preguntas, consultas, y algunos de ellos nos mandaban por mensaje la dificultad un poquito para entender por la rapidez del habla, pero tratábamos de explicar que era por una cuestión de la cantidad de material también, y que bueno, que después se podía decodificar o ir haciéndolo de a poco. Yo quiero ser breve con esta historia porque nos corre el tiempo con el próximo expositor también, y para darle participación a mis compañeros que sigan ellos directamente. Yo creo que además de la frontera en una misma línea, que por ahí hablábamos, tenemos que reconocer también las distintas capas de épocas en las que hemos sido influenciados, es decir, no solamente la horizontalidad de la actualidad o de lo contemporáneo, sino también la transversalidad de distintas generaciones, épocas, porque esas mixturas se dan y también se van a seguir dando. Es decir, agarrar un ritmo viejo y convertirlo en una cuestión moderna, también es una cuestión casi lineal, sin tener en cuenta a lo mejor lo influenciado de lo contemporáneo. Se ha dado al cabo de la historia, indudablemente cuando hablamos de influencias y zona de influencia, no hablamos de una cuestión de frontera inmediata, limítrofe, o sea, estábamos hablando, de acuerdo por ahí lo que planteaba hoy Zulma también, el tema de la influencia desde Portugal, España, y no lo tenemos aquí al lado. Entonces, me parece una hermosa conferencia, un gran aporte, Claudio, te agradezco una vez más, y les voy a ir dando el paso a mis compañeros que se pelean por preguntar. Y arrancó Cetimio. Claudio, te quería agregar a lo que tú dijiste, a esta ausencia del gaucho conjunto en nuestra región guaraní, que yo sostengo, después a medida que fui avanzando en investigación, que los primeros gauchos fueron los guaraníes. Y para sustentar esta teoría, traigo el ejemplo de que en las reducciones se organizaron las estancias. El organizar las estancias implicaba aprender a manejar el trabajo con los animales, moverlos,
estudiar cómo se programaba eso para atender las necesidades de la carne en la distribución, y al mismo tiempo los guaraníes empezaron a utilizar el cuero de los animales, que todavía no se exportaba como se va a exportar más adelante a partir de mediados del 700 para adelante, casi a fines del 1700, como objeto cotidiano en los techos, puertas de las casas, en los utensilios. Tal es así que la famosa pelota que pinta Debret en el viaje de 1820 a Brasil, y después la van a pintar muchos otros, está hecha con cuero. Sí. Esto me lleva a pensar que hubo por parte de la cultura dominante blanca una exclusión del mundo indígena en el aporte que hicieron. En el caso argentino, concretamente, nuestro gaucho, entre comillas, aparece a partir del 1815 con la obligación de tener una papeleta firmada por el patrón, sin la cual no podía viajar en la Pampa, que era su territorio, porque si lo encontraban sin ese documento, lo mandaban a la frontera a pelear contra los indios o lo metían preso. Entonces, creo que tu exposición ha sido muy lúcida, muy clara, muy cronológica, y aceptame la palabra como un elogio, muy cronológica, pero creo que le tendríamos que agregar, o al menos yo te lo propongo, de agregar esta presencia originaria a la base de este proceso. Porque si no, estamos montando un edificio arriba de una cosa que no tiene base. Próxima. Hola. Graciela, Graciela. Sí. Sí. Yo dentro de las danzas que conozco bastante de todos lados, España, Portugal, Alemania y toda la Latinoamérica, nunca aprendí la coreografía de la maxice o maxiza, como dice por ahí Asunzao. Algo me abriste la cabeza, pero me gustaría tener la música. No la tenés vos por ahí, ¿no? ¿Me entendiste o hablo más despacio? No, comprendí. Perfecto, perfecto. Sí, entendí. ¿Cómo Sí. es la coreografía? ¿Como si fuera el tango con otro paso? Sí, sí. Podemos poner archivos de YouTube en un grupo. Yo creo que tenemos que crear un grupo de estudio. Yo quiero saber sobre los negros que se quedaron en Argentina después de la guerra del Paraguay. Hablaron ayer esto. Yo quiero saber quiénes son esos negros, si hay registro ahí en Argentina. Y poner estas cosas, porque YouTube estaba ayer con poco espacio para difundir por esta conferencia, por esta jornada. Tengo los machiches, los YouTube para poner. Tenemos que tener un grupo e intercambiar esto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchas gracias. ¿Cómo no? ¿Quién más? Bueno, agradeciendo la participación de Claudio, indudablemente vamos a quedar para un espacio de reflexión después del siguiente conferencista que viene.